forma, queremos ser pessoas melhores, queremos ser cidadãos que o Senhor seja resplandecente na nossa vida, né? E queremos, aonde nós passarmos, nós queremos que as pessoas sintam o bom cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim como nós, quando usamos um perfume, né? Então a gente usa um perfume e deixa um rastro, né, por onde passa, ou quando alguém vem nos cumprimentar ou vem conversar com a gente, sente aquele cheiro do perfume e logo já reconhece e pergunta, né, da onde é aquele perfume, se aquele perfume foi comprado em tal loja, isso, que se é aquela marca, se é aquele nome. E da mesma forma, irmãos, usando essa parábola, essa ilustração, nós como cristãos, todas as nossas atitudes têm que ser esse cheiro, né? Todo mundo que passa por nós tem que sentir que algo é diferente, né? E não somente ser mais um na multidão, né? Mas nós queremos ser pessoas que os outros notem e falem, né? Olha, esse ele é diferente. Esse ele tem atitudes diferentes. Esse ele tem passos diferentes. Ele toma decisões diferentes. E não somente por uma religiosidade, né, irmãos? Mas pela sinceridade do nosso coração. Mas principalmente por fazermos a Cristo como nosso modo de vida, né? Nós não queremos ser apenas religiosos, né, irmãos? Religiosos o mundo já está cheio de religiosos de muitas religiões, né? Religiões orientais, ocidentais, religiões com ídolos, religiões sem ídolos, religiões com livros, sem livros e tantas outras religiões que existem no mundo. Mas nós queremos praticar a verdadeira religião, né? E a verdadeira religião, como diz na Bíblia, né, é cuidar uns dos outros, cuidar dos necessitados e também se manter sem mancha do mundo, se manter sem mácula do mundo. E quando nós falamos manter sem mácula, sem mancha do mundo, isso não é só de um caráter de adorno, um caráter de vestimenta, também entra, né, nessa pauta. Mas principalmente nós como pessoas sermos diferentes, diferentes do mundo. Se o mundo gosta de causar, nós vamos ter outro tipo de atitude. Se o mundo gosta de falar palavrão, vamos ter outra atitude, né? E assim por diante, né, irmãos? Quando nós crescemos em entendimento, né? Note isso, irmãos. Quando nós crescemos em entendimento, automaticamente temos que crescer em atitudes. Se uma pessoa cresce em entendimento, mas ela não cresce em atitude, o conhecimento dela e o entendimento dela não serve de nada, né? Então é por isso que nós estamos aqui para aprender a respeito da Escritura, e aquele que Deus der a oração agora, peça para o Senhor nos abençoar, peça que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente e principalmente que o Senhor esteja bem pertinho de nós nessa noite. Então, irmãos, debaixo do sangue do concerto eterno, dobramos nossos joelhos em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que sentirem orar, sirva a Deus. É somente levantar a mãozinha. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo de Israel, aleluia. Glória, Glória, glória a glória a Deus. Jesus. Glória, glória a Santo e Deus. maravilhoso, aleluia. Glória ao nome do Glória a Senhor. Deus. Santo Glória, Deus de glória a Deus. Israel. Glória, glória a Glória, Deus. glória a Deus. Bendito seja Cristo, Glória, glória a Deus. eterno Redentor, aleluia. Glória, glória ao nome do Glória, Senhor. glória a Deus. Bendito Cristo, Rei eterno. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Glorioso Deus. Deus. Bendito seja o Senhor.
Glória, Glória, glória a glória Deus. ao nome santo do Senhor. Aleluia, Pai. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome santo e bendito. Bendito Glória, Deus. glória a Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. Santo Cristo, Rei eterno. Bendito Glória, seja o Senhor. glória a Deus. Nosso eterno Deus, bom Pai que habita no céu. Estamos aqui de joelhos, Senhor, na tua presença, Senhor, uma pequena parte da tua igreja, Senhor. Te dando graças, Senhor, pelo um dia mais de vida, Senhor, a força que deste para teus servos abrir esta salinha nesse encontro bíblico, qual foi aberto, Senhor, no teu nome, Senhor. Senhor, te agradecemos já, Senhor, pelo hino entoado também, Senhor, pela boa comunhão, Senhor, qual também sentimos, Senhor, a tua presença, e nós temos a certeza, Senhor, de que tu estás aqui no meio de nós, Senhor, porquanto, Senhor, aquele onde tiver dois ou três reunidos no teu nome, Senhor, tu se faz presente. Então nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Consolador, Senhor, está aqui no meio de nós, Senhor. Abençoa o céu Malvenant também, Senhor, o qual, Senhor, o Senhor se vai usar dele neste encontro bíblico, Senhor, para nos ensinar, Senhor, esclarecer as nossas dúvidas sobre as sagradas escrituras, Senhor, a tua palavra, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, começamos a ler as sagradas escrituras e temos partes que nós não entendemos, Senhor. Senhor, mas para isso, Senhor, está teu bom Espírito Consolador, Senhor, para nos ensinar, nos guiar, Senhor, revelar para nós, Senhor, os mistérios, Senhor, da tua sagradas escrituras, Senhor. Conduze, Senhor, guia teu servo, Senhor, nesse encontro bíblico em tudo, Senhor, esclarece, Senhor, as dúvidas de toda, de teus servos que se faz presente aqui e abençoa a cada um, abençoa teus servos, Senhor, abençoa os ADMs, abençoa a cada um, Senhor. Senhor, tudo vamos te pedir e te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Santo é o Glória, glória a Senhor. Deus. Aleluia. Deus vivo, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para esse encontro bíblico. Aqueles que sempre estão conosco, né? Tem uma querida irmandade aí que sempre está junto com a gente, né? A gente já vê o nominho, né, de quem sempre está conosco aqui, né? E então já conhece já, né, como que funciona o encontro bíblico, né? Mas tem alguns que às vezes é a primeira vez, né, irmãos? Então, não estranha, né, que hoje é um encontro bíblico, hoje não é um culto litúrgico, né? Então, nos encontros bíblicos nós fazemos assim. Então, nós cantamos um hino, né? Louvamos a Deus com um hino e depois a oração, e aí então se segue a análise bíblica que nós fazemos, né? Nós estamos no capítulo 43 de Gênesis. Então, todas as semanas nós analisamos um capítulo da Bíblia, né? Ficamos de férias alguns dias aí agora em dezembro, mas já retornamos e estamos no capítulo 43 de Gênesis, né? Então, se o irmão ou a irmã tem dúvida a respeito da palavra de Deus, a respeito da Escritura Sagrada, então esse é o encontro bíblico que nós fazemos aqui para que nós possamos aprender a respeito da Escritura. Então, nós aprendemos curiosidades geográficas, curiosidades textuais da Bíblia, nós fazemos uma análise do texto em si, né? Nós fazemos a leitura do texto e vamos analisando e explicando a passagem. Depois que nós fazemos isso, aí nós partimos para as dúvidas, né? Então, aqueles irmãos que leram, né, o capítulo e tiveram alguma dúvida, alguma coisa que ainda ficou, né, no ar, sem ser explicado, pode fazer a sua pergunta, né, a respeito do assunto que nós vamos analisar hoje.
E aí então depois nós vamos para a aplicação pessoal. Porque como nós sempre falamos, né, irmãos, não adianta nada um conhecimento parado se ele não é praticado. Então, a aplicação pessoal vai ensinar como que aquele capítulo a gente pode aplicar na nossa vida do dia a dia, né? Como que nós podemos aplicar no nosso trabalho, na nossa comum, na nossa família, na nossa vida cotidiana, né? Então nós fazemos essa análise aí, tá bom? Muitos irmãos já participam aqui conosco, né? Estou repetindo porque provavelmente tem pessoas que são a primeira vez que estão tendo esse contato. Então vamos, irmãos, abrir lá em Gênesis. Quem estiver com a sua Bíblia, né? Tem muitos aí até que leem a Bíblia aí pelo celular também, né? É válido. No capítulo 43 de Gênesis, né? Então os irmãos peguem a sua Bíblia aí para a gente poder analisar o capítulo 43. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente já viu, né? Para até chegar ao capítulo 43. Na semana passada, irmãos, nós vimos que aconteceu lá aquela seca, né? Houve uma seca enorme, uma fome ali na região onde eles moravam, né? Em Canaã, e também atingiu o Egito, né? Lembrando, irmãos, que nós vimos na semana passada que o Egito ele era totalmente dependente do rio Nilo. Então o rio Nilo, irmãos, ele passava ali, ele passava pelo país inteiro praticamente do Egito, né? E aí o rio ele ajudava a ter uma terra fértil. Então toda vez que o rio estava cheio, então ia ter muita colheita. Quando o rio já não estava tão cheio, então a colheita já ia ser pouca, né? E às vezes, irmãos, nós temos temos a leve impressão que lá eles eram muito dependentes de rio, isso, porque a Bíblia sempre vai falar, né? Falar de rio, nascente, a fonte, água viva, né? Lembrando que água viva não é aquele animal marinho, né? Água viva se refere a uma água corrente, né? Água viva se refere a uma água que verte da terra, que é chamado de água viva, tá, irmãos? Sempre que a Bíblia for falar isso, é isso que a Bíblia está se referindo, tá, irmãos? Então eles eram dependentes mesmo da água. Então, por quê? Porque lá é muito seco, é um tempo extremamente seco. Lá, naquela região, além da seca, ainda o sol ele é escaldante, né? Nós tivemos aí um dezembro, não sei na região dos irmãos, né? Mas um dezembro muito quente. Principalmente aqui no interior de São Paulo, muito quente mesmo, né? As coitadinhas das plantas aqui de casa ficaram todas murchas, né? Tem que ficar fazendo manutenção direto nelas. Imagine lá, né? Lá naquela região lá do Oriente, onde o sol é assim praticamente o dia todo, né? Então, irmãos, a gente tem que entender essa dinâmica para a gente entender o sofrimento que eles estavam passando lá, né? Eu acho que quem mora talvez no Nordeste aqui do Brasil vai entender muito mais essas passagens de Gênesis, né? Ou as passagens que fala de deserto, que fala do sofrimento com a colheita e tudo mais. Quem mora talvez aí no Nordeste do Brasil talvez entenda melhor, né? Agora quem mora numa região onde tem água da Sabesp, água do SAI, água de tantas outras concessionárias aí que fornecem água, talvez não tenha essa dimensão do sofrimento que é ficar sem água ou ficar numa seca, numa estiagem onde não tem recursos, né? Não existia recursos para eles, né? Então aconteceu isso, né? E isso foi predito, né? Através de um sonho, né? Lembra que nós vimos Faraó teve aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, depois teve o sonho das espigas, né? As espigas de trigo, as cheias e aquelas mais mirradas. E aí
baseado nesse sonho, nós vimos aí então que José ele interpreta esse sonho. E acontece de fato, né? Acontece de fato. Nós vimos como que José foi humilde, né? Como que José ele atribuiu tudo que ele interpretava para Deus, né? Nunca chamava glória para si mesmo, né? Outra coisa interessante também, né, irmãos, que de acordo com José, né? José ele ia interpretando e ele não queria que as pessoas ficassem admiradas. Meu Deus, não. José era totalmente humilde, né? E aí a gente já tirou uma lição, né, da atitude de José, de José, né? A atitude de José ela é muito notável, porque, irmãos, querendo ou não, o ser humano ele gosta de chamar atenção para si, né? E muitas vezes até no nosso meio, né, irmãos? Eu acredito aqui que a maioria das pessoas aqui são crentes da congregação e tudo mais. E a gente vê muitas pessoas que possuem dons não têm humildade, né? Infelizmente uma prova que a pessoa ela tem que lutar contra isso, né? Ela vai ter que lutar contra isso. Por exemplo, existem pessoas que têm dons que elas querem fazer uma performance de todo aquele jeito, com trejeitos, com modo de andar, com modo de fazer, com modo de falar, tudo para chamar a atenção para o seu dom, né? Coisa que a Bíblia ela não encoraja a fazer isso, né? Talvez alguém já teve aí uma oportunidade de ver alguém que fica e fica pedindo ajuda para os outros. Olha, me ajuda aqui. Mas na verdade não é. Ele só quer performance, né? Ele só quer ali algo para chamar atenção, né? E José não. José era totalmente humilde. Ele administrava os dons de Deus, o dom que Deus deu para ele administrava de forma simples, forma pura, né? E com sinceridade, que isso é o mais importante. É isso que Deus busca, é a sinceridade. Quando chegou e falou para ele, né, sobre o sonho, ele falou, olha, a interpretação do sonho, quem está dando é Deus. E falou, né? E aquilo aconteceu certinho, irmãos, aconteceu certinho. E devido à humildade de José, devido a José ele atribuir toda aquele cumprimento a Deus e nada para ele, né? Até é interessante, né, irmãos, que pense, outros no lugar de José teriam ficado muito bravo, né? Quando não foi lembrado pelo copeiro, né? Lembra que era o copeiro, o padeiro, né? Ele deu interpretação para os dois, mas um foi morto, né? Um foi morto porque era culpado e o outro foi inocentado e voltou ao serviço do rei. E aí José falou, olha, a hora que você voltar, você se lembra de mim. E ele não se lembrou de José. Não se lembrou. Mas veja, o tamanho da humildade de José foi que mesmo ele não sendo lembrado, né, pelo copeiro, ele mesmo assim, ele ainda mantinha paciência, ainda continuava trabalhando ali na prisão, lembrando que ele começou a virar administrador ali da prisão, né? Ele tinha um dom de administração, tudo que colocava na mão de José prosperava. Existem pessoas que têm esse dom, irmãos, e a gente tem que reconhecer isso. Por exemplo, num casamento, né? Num casamento, às vezes, o marido, se você coloca as finanças na mão dele, o negócio prospera. Ou tem casamento que é diferente. Tem casamento que se você coloca o dinheiro na mão do marido, ele gasta a torto direito com besteira e tudo mais. E se você coloca a mão na mão da esposa, a esposa faz prosperar, né? Faz prosperar, compra isso, compra aquilo, investe nisso, investe naquilo, né? Então, nós temos que reconhecer. Assim como numa congregação, assim como num trabalho, assim como na família, nós temos que reconhecer os dons das pessoas, né? E não existe só dom de línguas não, né, irmãos? Não existe só dom de línguas. O dom de pregar, o dom de profecia, não. Existem vários dons, irmãos. E um dos dons é esse, um dom administrativo, né? E José tinha esse dom,
né? José era bonito que ele tinha esse dom. E a gente tem que reconhecer também nos nossos dias. Mas voltando ao assunto, né, irmãos? Aí aconteceu que José foi lembrado, depois de passado tantos anos, ele foi lembrado e ele foi reconhecido então como administrador, um bom administrador, né? Faraó colocou ele em uma alta posição, mais ou menos igual como se fosse um governador hoje, né? E o faraó dando essa confiança para ele, porque ele teve uma ideia brilhante, mas na verdade foi inspiração de Deus, né? Deus inspirou ele dessa forma, que era para, nos 7 anos de fartura, que ia ter colheita muito boa, o rio Nilo ia estar na cheia, né? Era para guardar e estocar o alimento. Então eles estocaram tudo quanto eles puderam, né? E foi tanto, mas tanto que estocaram, irmãos, que o que aconteceu, a Bíblia vai falar, nós vimos há umas 2 semanas atrás, né? Que a Bíblia vai falar assim, que já não tinha mais número, né? E alguém, né, talvez ficou com dúvida, mas por que não tinha mais número? Porque, irmãos, querendo ou não, a matemática daquela época era limitada, né? Então eram números limitados, né? Foi depois, com o advento de outras teses matemáticas, que se viu que os números poderiam ser infinitos de fato, né? E aí que foram criados uma porção de números e os algarismos também que foram modificados, tá? Então, mas isso mostra que era muita coisa mesmo, né? Que eles estocaram. Quando eles estocaram, irmãos, isso deu para eles viverem os outros 7 anos de seca, a ponto de quando a seca e a falta de água atingiu Canaã, que era perto, era próximo, próximo assim, digamos que mais ou menos era uma região vizinha, né? Um país vizinho, né? Acabava o Egito, aí já ia, começava ali a região de Canaã, né? Mas é interessante, irmãos, que eles conseguiram comercializar, conseguiram vender aquilo que tinha lá e fazer a provisão de todas aquelas famílias que iam lá comercializar, né? E aí foi nisso que a família de Jacó foi procurar ajuda lá no Egito. E tamanha foi a surpresa de José quando ele viu os irmãos dele. Então, semana passada a gente viu isso, né? Lembra que ele foi ríspido, né, com os irmãos e tudo mais, daquela forma. Mas nós vimos que não foi por ruindade que José fez isso, né? José estava testando os irmãos até que ponto os irmãos haviam mudado o comportamento, né? Até porque José se lembrava que o irmão dele, né, tinha ficado lá, que era Benjamim. Será que eles estavam fazendo a mesma coisa com Benjamim? Então ele estava vendo qual era a atitude dos irmãos. E aí foi nisso que o José fez com eles, né? Colocou lá, mandou eles embora, mandou eles deixarem um dos seus irmãos. Eles ficaram muito assustados, não queriam deixar o irmão, ou seja, mostra que eles estavam com pensamentos de união, né? Já não estavam mais daquela forma, quando queriam vender José e tudo mais. Aí deixaram um deles, né? E aí interessante, né? Que eles não queriam de forma nenhuma trazer o menino, que era no caso Benjamim, né? Mas José mandou eles ir lá, né? Eles buscarem o menino, porque para eles provarem que eles não eram espias. Então, quando eles chegaram do Egito, cheio de provisão, mas o dinheiro tinha sido colocado no saco lá, né? Tinha sido colocado. E aí Jacó ficou assustadíssimo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Agora esse homem, esse governador vai ficar bravo com a gente, isso e aquilo. E aí o que aconteceu, irmãos, foi que Jacó não queria que levasse o menino. E como que eles iriam fazer? Eles tinham que convencer Jacó, né, a liberar o menino. E é isso que nós vamos ver
Agora, né, nós vamos ver porque Jacó não queria deixar, né? Até nós vimos aí no último versículo, né, quando Jacó diz assim no 38: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, o que ele diz? Vocês não vão levar um menino, porque um filho meu já foi morto. Vocês querem matar mais um. Os meus cabelos brancos, que cãs é cabelo branco, né? Os meus cabelos brancos vão, na hora eles vão para a sepultura, ou seja, eu vou morrer, né? Eu vou morrer imediatamente se acontecer isso, né? Mas hoje nós vamos ver aí 34 versículos que vai dar continuidade a essa história, tá bom, irmãos? Então, só para contextualizar para os irmãos, como diz os antigos, né? Não perder o fio da meada, né? Então, vamos continuar aí. Então, o textuário é: Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Então, eu vou lendo os versículos e assim que necessário, daí eu pauso e aí a gente dá uma explicaçãozinha, tá bom? E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tende mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que ele diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não te trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêntoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. E o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Então, irmãos, vamos dar uma pausa aí, para a gente ver, né? Imagina como que ficou o coração de Jacó, irmãos. Pense bem, José já tinha morrido, porque para ele achava que José tinha morrido, né? E até, irmãos, é interessante, né? Imagine como que ia ficar a mente de Jacó, né? Imagine como que Jacó ia ficar se ele, a essa altura do campeonato, porque ele já estava bem idoso, ele descobrisse que, na verdade, a dor do filho dele, ele sentiu a dor por José em vão. Porque, na verdade, a dor que ele deveria sentir era a dor de ter filhos cruéis. Imagine a mente, imagine a parte emocional de Jacó, né? Então, irmãos, é interessante a gente se colocar no lugar assim dos servos de Deus aqui da Bíblia, né? E a gente começa a colocar, a gente começa a ver que muitos dilemas que a Bíblia ela apresenta
Se a gente vivesse na pele deles, talvez acho que a gente teria atitudes, as mesmas atitudes, ou até atitudes piores, né? Porque realmente, irmãos, na hora da emoção, né? Na hora que está o sentimento à flor da pele, nós tomamos atitudes erradas, de fato, né? Nós tomamos atitudes erradas, nós queremos nos esconder, queremos fugir, né? A gente quer fugir do problema, né? E pense, Jacó só liberou seu filho mais novo porque realmente a fome estava grande, né? Estava muito. E veja, irmãos, muitas vezes o Senhor permite situações chegarem no limite para que a gente abra mão de algo, né? Já repararam, irmãos? Que às vezes a gente agarra tanto numa coisa e aí o Senhor permite que uma situação ela fique uma situação sem saída e aí a gente acaba tendo que abrir mão de algo que a gente agarrou, né? E isso o Senhor faz constantemente, irmãos. O Senhor faz, muitas vezes o Senhor faz dessa forma, né? E o Senhor, ele faz dessa forma porque, irmãos, nós, às vezes a gente não enxerga, às vezes não, né? Sempre, a gente não enxerga um palmo para frente do nariz, né? E o Senhor, ele conhece tudo, né? Conhece o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro, né? Então por isso que a gente tem que confiar em Deus, né? Confiar que Deus tem o melhor. É lógico, tomar decisões acertadas, mas sempre confiar em Deus, né? Confiar que Deus vai nos orientar para o melhor. Mas voltando para o texto, irmãos, nós vemos aqui que a fome era muito grande e às vezes a gente pensa, irmãos, que era rapidinho chegar lá no Egito, né? E não era, irmãos. Se alguém quiser anotar aí, mais ou menos, né, de Canaã, onde Jacó estava com a sua família, até o Egito ali, dava em torno de 400 a 450 quilômetros. Então pense, irmãos, era muito distante, porque eles não tinham carro, não tinham veículos de uma mobilidade mais rápida, né? Então era tudo feito ou a pé ou com animais, né, irmãos? Então, mais ou menos uma viagem dessa durava de 8 a 12 dias, né? Então pensa, irmãos, de 8 a 12 dias que eles tinham que ficar viajando ali, andando, né, parando para descansar à noite, né? Sempre quando eles descansavam, daí tinha que ficar um de vigia, porque tinham os salteadores, né, os bandidos ali. Existiam animais também que vinham atacar. Então era toda uma dinâmica que tinha numa viagem dessa, que não iam poucas pessoas, tinham que ir várias pessoas, né? Então nisso não foram só os filhos de Jacó, mas também devem ter ido os empregados também junto, né? E tudo mais, e toda aquela caravana, né? Todos aqueles animais, cavalo, burro, né? E todos os animais de carga para poder, né? Camelos até, né? Para poder levar eles até o Egito. E às vezes a gente pensa que foi muito fácil, né? Simplesmente Jacó acordou, tá acabando o cereal aqui. Vai lá no Egito buscar, como que a gente fala hoje, né? Fala pro filho, pra filha, né? Pra alguém e fala assim, vai ali comprar arroz ali, né? E a gente vai 5 minutinhos, volta, passa no cartão e tudo mais, no Pix e é tudo muito fácil, né? E não era, naquela época não era fácil. E aí, irmãos, Jacó pergunta pra eles, viu? Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? Como que aquele homem, aquele governador do Egito, como que ele ficou sabendo que eu tenho um filho mais novo? Né? E era interessante essa pergunta, né? É interessante, realmente. Como? Né? Provavelmente Jacó acho que ficou matutando aquilo, né? Mas como que ele descobriu que eu tinha um filho mais novo, que agora eles querem levar? Será que não é pegadinha, não, dos meus filhos, né? E aí, interessante, irmãos, que
a resposta que Judá deu, né, de fato foi o que aconteceu, né? Mas é interessante a forma que os fatos aconteceram. Porque José, ele foi tão astuto que ele primeiro perguntou da família. Ah, é? Vocês são lá de Canaã? Verdade. É, a gente era de Canaã. Ah, é? E vocês têm pai? Ah, a gente tem pai vivo, sim, né? Nosso pai tá vivo. Ele tá bem velhinho, né? Mas ele tá vivo, sim. E são só vocês? Tem mais? Tem irmãs? Tem irmãos? Não, não, a gente tem sim. Tem mais um irmão mais novo, né? Que mora com o nosso pai lá. Ele tá junto com o nosso pai lá, né? Não sai da asa do nosso pai. E aí José pegou essa deixa, né? E aí Judá vai e explica pro pai, né? Imagina a cara de pau de Judá e chega e fala: Não, pai, sabe o que aconteceu? Ele perguntou pra gente e a gente passou toda a informação que a gente tinha, né? E a gente falou pra ele que tinha um irmão. E aí eu ia descobrir, eu ia adivinhar que depois ele ia pedir pra vir buscar o nosso irmão, né? E imagine a mente de Judá também, né? Porque Judá era o mais velho. Judá, geralmente o mais velho ele era o porta-voz, né? Sempre que alguém perguntava, é que assim, irmãos, a gente às vezes assiste filmes, assiste novelas bíblicas, né? Aquelas novelas de José do Egito e tudo mais, e a gente às vezes tem aquela perspectiva de achar que era daquela forma mesmo, né? Todo mundo se conversando, todo mundo daquele jeito, e não era, né? Lá no Egito existiam protocolos, né? Pra você falar com o governador, era um só, era o porta-voz, falava ali, os outros todos ficavam ali, né? Ouvindo. Se fosse chamado, poderia se manifestar, né? Era aquela coisa bem solene, né? Aquela coisa. E Judá, ele... Veja que eu acho muito interessante esse relato, irmãos, porque quando foi para venderem José, Judá não se aproveitou dessa dessa sua posição de porta-voz para poder falar, ô galera, ô meus irmãos, vocês não vão fazer isso, viu? Não façam isso com o menino. Pode tirar ele do poço aí, vamos devolver ele pro pai. Pronto. Já fez aí, já fez a zoeira, já fez a brincadeira com ele. Agora vamos devolver ele pro pai. Ele não. Ele foi omisso. Ele se omitiu como porta-voz, como mais velho, como mais sóbrio, como responsável. Ele se omitiu totalmente. E veja, irmãos, que eu acho tão interessante que daí, quando Jacó faz essa pergunta para Judá, Judá na hora cai um peso nele, né? Não, realmente, eu acho que eu que fiz o errado, porque eu acabei falando toda a informação e recaiu tudo sobre Judá. E quando eles foram pro Egito, todo mundo ali foi com o coração pesaroso. Imagine, meu Deus do céu, olha o que nós estamos fazendo. E agora esse menino está indo com a gente. E Judá, ele mostrou também que ele mudou de atitude, né? Porque quando o pai cobrou, né? Falou, olha, tá bom, vocês vão levar o filho. Vocês vão levar, mas eu quero ele de volta. E aí Judá, irmãos, Judá mostra que ele mudou de atitude quando ele vai e fala isso que nós lemos aqui, né? No versículo 9. Eu serei o fiador por ele, né? E da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e eu não puser ele na tua face, eu serei réu de crime para contigo para sempre. O que isso quer dizer? Judá, na verdade, ele está querendo dizer assim: olha, pai, se eu não voltar com seu filho, não voltar com Benjamim, você pode arrancar toda a minha herança, né? Eu vou ser réu de crime. E o primogênito que era réu de crime naquela época, ele tinha toda herança arrancada, irmãos. Toda herança era arrancada dele. Então, se ele tinha terreno, ele ia ser arrancado. Se ele tinha uma casa, ia ser arrancado dele.
Se ele tinha dinheiro de herança, também ele não ia ter direito mais. Ele ia ficar liso. E aí é isso que ele está colocando como responsável, né? Ou seja, um homem que tinha se isentado da sua responsabilidade, agora estava mostrando que ele realmente estava querendo ser responsável ali, né? Então as pessoas mudam também, né, irmãos? Às vezes a gente fala assim, ninguém muda, ninguém muda. Não, as pessoas mudam, irmãos. Só que a pessoa tem que querer mudar, né? O que não acontece é eu querer mudar fulano, eu querer mudar o ciclano, né? Isso não existe, tá? Por isso que casamentos, namoros e todo relacionamento aí que a pessoa tenta mudar o outro, não vai dar certo, né? Então, nem sei porque que a gente entrou nesse quesito, né? Mas se alguém aqui tá dessa forma aí, querendo casar, querendo namorar com alguém, achando que vai mudar a pessoa, não, ele tem esse costume, mas eu vou mudar. Não, mas isso daí é de menos. Depois que eu casar, daí eu vou dar um jeitinho nele, ele muda. Não muda, irmãos. Não vai mudar. Se é bagunceiro, ele vai continuar bagunceiro. Porque você não vai mudar ele, né? Se ela é irresponsável, ela vai continuar sendo responsável. Se ela responde aos pais, é mal educada com os pais, quando casar com você, também vai ser mal educada com você. Entendeu? Então, você não consegue mudar. Agora, o que muda a pessoa é a pessoa. A pessoa querer mudar. Não, a pessoa fala, realmente, eu quero mudar. É igual cigarro, né, irmãos? É igual cigarro. Se a pessoa ainda tem o vício, e aí fica todo mundo, para de fumar fulano, para de fumar ciclano, não está acabando com sua saúde, isso. Enquanto a pessoa não toma uma posição e fala, não, eu quero mudar, eu não quero mais. Enquanto não tem isso, a pessoa não vai mudar. É igual a obesidade, é igual tantas outras coisas que existem, né? Então, tudo tem que partir de nós. E isso partiu de Judá, né? O Judá quis mudar, né? E aí, então, eles foram lá para o Egito. Jacó o abençoou, né? Falou para eles, olha, que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia para vocês, que vocês vão, que nada aconteça no caminho, que vocês voltem em segurança e tudo mais. E se foram, né? Vamos ver o que aconteceu a seguir? Vamos lá, versículo 15, tá? Vamos continuar lendo aí. Os irmãos de José jantam com ele. Então, versículo 15 aí. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões a casa e mata reses e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez com José, como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tem posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos têm dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão.
Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porquanto tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e os egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então, está aqui os versículos, né, irmãos? Vamos lá. Irmãos, é tão interessante a gente ler, né, e a gente tentar imaginar o que essas coisas aconteceram, né? Foram lá para viajar, né? Viajaram, aquela viagem longa, aquela coisa, né? Foram e chegaram lá. Quando chegam lá, chegaram num determinado lugar que estava um servo lá de José. E aí eles foram, né, querer comprar isso, aquilo. E aí eles vão se justificar, né? Olha, nós estivemos aqui, né? Há um tempo atrás, isso e aquilo. E provavelmente, o que estava acontecendo ali? Provavelmente as pessoas iam e tinha alguma coisa, alguma anotação, alguma coisa relacionado a quando eles poderiam voltar novamente, né? Talvez ali para que não tivesse igual tem hoje em dia, né? Fala que vai acabar arroz, vai todo mundo lá no mercado e compra um monte de arroz. Fala que vai acabar papel higiênico, vai todo mundo lá e compra, faz aquele estoque lá de papel, né? E então foi feita uma dinâmica, uma parte administrativa lá no Egito, para que as pessoas não fossem dessa forma, né? Não fossem lá toda hora comprar e acabar que não ia dar para todo mundo, né? E aí eles vão se explicar o porquê que eles estão voltando antes do tempo, né? E aí eles vão começar a se explicar, olha, não, porque a gente veio aqui, a gente veio antes do tempo e tudo mais. Aí o servo, né, que estava lá, já vai e fala para eles, né? Fala, mas quem que são vocês? E aí eles vão, se identificam, né? Se identifica para eles, quem que são, tudo mais. E aí eles vão se justificar do dinheiro que ficou lá no saco, né? E vão falar, olha, ficou um dinheiro lá no nosso saco, acho que alguém colocou por engano e tudo mais. E o servo vai lá e fala assim, olha, o governador do Egito, né, ele vai querer falar com vocês. E ele mandou vocês irem lá para casa deles. Aí na hora eles ficaram com muito medo, irmãos. Muito medo. E um já começou a falar com o outro, meu Deus do céu, e agora? E agora ele vai matar nós mesmo. Agora já era, gente. Meu Deus do céu. E um com medo, outro com medo, e um debatendo. Irmãos, veja bem, né? Veja bem como que é a mente do ser humano, né? E a gente é tão ansioso, né, irmãos? Quem sofre de ansiedade sabe muito bem como que é isso, né?
Às vezes a gente fica nessa ansiedade, fica assim, meu Deus do céu, agora já era, agora não tem mais jeito, agora tá acabado, agora é isso. E o outro, irmãos, se a gente confiar no Senhor, a gente tem que esperar tempo ao tempo, espera a coisa acontecer, tá? Eu lembro de uma frase que falava assim, em vez de você sofrer antes da hora, sofra a hora que for a hora de você sofrer, né? Porque se for para você sofrer por algo, você vai sofrer naquela hora. Se você sofre antes de acontecer algo, aí você sofre antes e sofre depois. É dois sofrimentos, não é? Então, nós temos que parar de ser ansiosos, né, nessa parte aí, né, irmãos? Ansioso com o futuro, ansioso com o que vai acontecer, ansioso isso, ansioso daquilo, né? De fato, a ansiedade, ela precisa, em muitos casos, até ser tratada, né? Mas existem ansiedades que é nata do ser humano e temos que tratar disso também, né? Temos que nos controlar. E aí, irmãos, quando eles foram lá para a casa de José, aí que eles ficaram morrendo de medo, né? Meu Deus do céu, o que será que esse homem quer com a gente? E agora falou que vai comer com a gente? E aí eles ficam tentando se explicar e se explicar para um servo, para outro e para outro. Aí um dos servos, né? Um dos servos, ele fala assim, né? No versículo 23, né? Quando eles ficam explicando, fala, paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe fora Simeão. Então o servo trouxe lá Simeão junto com José. E José toma essas palavras e fala com eles de uma forma que eles entendiam, né? E é interessante, irmãos, que alguém pode perguntar assim, mas se eles falavam egípcio lá no Egito e os cananeus, né, no caso ali os hebreus, falavam em hebraico, como que acontecia isso daí, né? Geralmente, irmãos, os governantes, os que tinham poderes, né, num reino, eles eram poliglotas. Então, eles falavam várias línguas. Então, por isso que eles não estranharam José falar na língua deles, né? Já é mais fácil a gente pensar que José falou em hebraico do que achar que os hebreus falaram em egípcio, né? Lembrando que a família de José era simples e eles eram do campo, então eles não tinham muita instrução, né? E aí, irmãos, quando eles chegam lá, se prepara um banquete para eles. E aí, José, da forma que José faz, né, e pede lá para os servos fazerem, coloca por ordem de nascimento, né, a disposição da mesa. E eles ficaram espantados com isso. Meu Deus do céu, mas como isso? Como que ele sabe, né? E sabia certinho quem era o mais velho, quem era o mais novo, mas ficaram espantados. E um perguntando pro outro, um perguntando, mas não é possível, tá muito estranho isso aí. Primeiro o dinheiro que volta, depois fala que o dinheiro foi Deus que preparou para nós. Agora mandou a gente se banquetear com ele, sendo que os egípcios nem comem com os hebreus, né? Porque era o costume da época, era o quê? Egípcio não se senta na mesa com hebreu, né? E também os hebreus tinham também, né, irmãos, uma narrativa dessa também, que o hebreu também não gostava de se sentar com o egípcio, né? Então era ali mais ou menos um chumbo trocado ali, né? E aí eles acharam estranho. Imagine um governador do Egito querendo se assentar com a gente, né? Aí eles ficaram muito assustados. Gente, nós somos do campo, homens rústicos, aqui, imagine. E foi. E quando José chega, José pergunta do pai deles. Aí eles falam, não, nosso pai tá vivo ainda. Tá bem velhinho, né? Mas ele tá vivo, sim. E esse menino aí? Mancebo, né? A Bíblia fala mancebo, que é moço, né? Um rapaz. E esse moço aí? Ah, esse moço é o nosso irmão Benjamim, aquele que a gente falou pro senhor. Ah, é? Então esse que é o mais novo?
Deus que abençoe, meu filho. Quando José fala isso, o, o nó na garganta sobe aqui, né, para José. Eu imagino, irmãos, eu imagino mais ou menos assim. Eu imagino José falando Deus te abençoe e aquela voz embargada, sabe? Querendo chorar, né? Falando Deus que abençoe meu filho. E a hora que ele viu que ele não ia aguentar, que ele ia chorar, ele saiu correndo, né? A Bíblia ainda fala, ele se apressou porque as suas entranhas se moveram. Ou seja, sabe, irmãos, quando vem aquela emoção que você não consegue segurar, de saudade de alguém, aquela emoção, porque José achou que nunca mais ia encontrar, irmãos. Ele achou que nunca mais ia encontrar. Imagine, ele estava encontrando o seu irmão, a sua família reunida na mesa. Pensa, irmãos, olha, pensa que coisa mais linda, irmãos. José era um moço que ele amava a família. Ele gostava de família, ele gostava de todo mundo reunido. Ele gostava de tudo aquilo. E José, irmãos, tanto que ele gostava disso, que ele, quando ele sonhou, ele foi contar para a família. Porque ele achou que todo mundo era unido. Ele achou que todo mundo ia se alegrar com ele, irmãos. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, muitas vezes a gente acha que todo mundo vai se alegrar com a gente. A gente acha que a nossa família, todo mundo vai se alegrar, que a gente vai contar uma novidade, todo mundo vai ficar contente. E muitas vezes, irmãos, não é dessa forma. É muitas vezes que acontece com a gente, igual a gente é tão inocente em certos aspectos, que às vezes a gente age como José. E aí, irmãos, porque a gente só quer a união, a gente quer o bem das pessoas. E aí, infelizmente, os que estavam rodeando José não eram pessoas que estavam querendo se alegrar com ele. Porque, irmãos, uma coisa é fato. Chorar com o que chora é fácil. Chorar com o que chora é fácil. Porque o ser humano, irmãos, o ser humano é nato dele, é nativo dele, ou seja, ele já é a constituição do ser humano. É mais fácil você sentir pena por ver alguém. Se você vê alguém sendo atropelado, automaticamente você se move a ir lá para ajudar, né? O ser humano é dessa forma. A nossa psique, né, os nossos, né, todo o nosso córtex cerebral e tudo, todas as coisas correspondem para isso. Num senso de urgência, a gente vai e ajuda, a gente vai e socorre, a gente vai e chora. Num momento de um velório, a gente se comove, vê as pessoas chorando, a gente se comove. Então, porque isso é próprio do ser humano. Agora, irmãos, se alegrar com quem se alegra, esse é o verdadeiro desafio do ser humano. E veja, irmãos, e é muito mais fácil a pessoa chorar com o que chora. Porque quando você se alegra com algo, se alegra com uma conquista, se alegra com isso, se alegra com aquilo, é muita gente negativa aparecendo, irmãos. É muita gente não querendo que você desfrute aquele momento de alegria. E aí, irmãos, é muito interessante porque quando você está feliz, quando você está feliz com algo, você também tem que dosar para quem você vai contar. Ah, eu conquistei tal coisa. Irmãos, pergunte para o Senhor, é para eu contar para fulano? É para eu contar para ciclano? Porque, irmãos, até isso a gente tem que ter discernimento, irmãos. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas que ela é tão frágil emocionalmente, tem pessoas que ela acha que se você contar que você conquistou, que você cresceu no seu serviço, que o seu negócio deu certo, que os seus filhos estão formados, né? Fizeram isso e aquilo, seus filhos têm empregos assim, que você nasceu alguém da sua família, isso.
tem pessoas que acham que você vai falar isso aí, não, mas está me atacando. E aí vira achar que você está falando isso só para atacar ela, né? Então, irmãos, tudo na vida é o discernimento. Discernimento a hora de falar, discernimento a hora de contar, discernimento a hora de se alegrar, discernimento na frente de quem, né? E às vezes, irmãos, tá aí uma das lições que a gente pode tirar, né? Que o quê? A gente tem que ter o discernimento até as informações que a gente vai dar e para quem que a gente vai dar as informações. Porque dependendo das informações, se a gente dá informação demais para pessoas que não precisam daquilo, depois ela vai usar como arma para poder ainda lançar sobre o seu rosto, né? Então o discernimento ele é primordial para tudo, irmãos, para tudo. E veja como que a Bíblia ela ensina a gente, né? Pense, uma história que a gente lê aqui, a gente fala assim, meu Deus, tá bom, né? Os irmãos de José foram lá, tá bom. Mas veja quanta coisa a gente consegue tirar, quanta coisa instrutiva a gente consegue tirar, né, irmãos? Então vamos continuar aqui. Aí então José chorou muito, ficou muito nervoso e procurou um lugar escondido para ele chorar, chorou bastante, foi lá, lavou o rosto, né, e voltou lá. E aí todo mundo ficou espantado, porque tinha pão, tinha isso, tinha aquilo e tudo mais, e o prato de Benjamim tinha muito mais alimento, né? E aí todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha. Por que ele está honrando tanto o menino dessa forma, né? E todo mundo ficou sem saber o que estava acontecendo. Mas os irmãos de José ainda eram aquelas pessoas bem rústicas, deixaram os pontos de interrogação para o lado e falaram, quer saber? Eu não sei o porquê que isso está acontecendo, mas nós quer comer. E aí eles comeram, até a Bíblia fala, né? E se regalaram de tanto comer, né? Comeram, devia ter muita coisa boa ali, né? Servindo para eles. Aí eles comeram, beberam, se regalaram e ficaram tudo contente. Na semana que vem, a gente vai continuar essa história, tá? Daí a gente vai fazer o capítulo 45 na semana que vem. 44, perdão, né, irmãos? 44. Aí, o 45, quando nós formos falar do capítulo 45, aí a gente vai fazer aquele paralelo que eu falei para os irmãos, tá? Que a gente vai ver como que José, a história de José, ela encaixa certinho com a história de Jesus, tá? Então, aguenta a mão aí, falta 2 capítulos só pra gente aprender isso aí, porque é muito certinho, irmãos. Quando a gente vê, a gente fala assim, meu Deus do céu, tinha que ser inspirada por Deus mesmo a Escritura Sagrada, né? Porque é muito certo, irmãos, é muito certo. Como que vai ser escrito há trocentos anos atrás e dá certinho com a vida de Jesus Cristo, né? Então, finalizamos aí o capítulo 43. Irmãos, agora nós estamos na parte das perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa a respeito de José, a respeito do que a gente aprendeu, né? De qualquer coisa relacionada a esse assunto? Ficou alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí do aplicativo. Eu queria saber o seguinte, irmão. Naquela época, né, que o irmão falou do faraó, que ele era destruído, tudo. E na parte dali dos servos de Deus, eles não tinham uma certa instrução? Então, irmã, a gente costuma achar, né, que antigamente, até acho que foi um dos encontros bíblicos que nós tivemos aqui, que eu falei isso, né, que a maioria dos servos de Deus lá do passado, eles não sabiam ler nem escrever, né? Sabia o básico do básico só para fazer comércio, né?
E aí eu lembro que uma irmã até falou assim, falou, meu Deus, mas irmão, como isso, irmão? Mas como que isso é possível? Sim, isso é possível. Até porque, né, não foram esses servos de Deus, não foi Jacó, não foi José, não foi Judá, não foi nenhum deles que preservaram a história deles escrita, né? Quem foi escrever, né, tradicionalmente, quem foi escrever o livro do Gênesis, depois, posteriormente, a tradição nos diz que era Moisés, né? Moisés que foi lá e fez a compilação, pegou todas as histórias, né? Lembrando que as histórias, a gente já viu aqui quando a gente começou a estudar o livro de Gênesis, a gente viu que as histórias da Bíblia, principalmente do Gênesis, elas eram passadas boca a boca, né? Então existia uma tradição muito forte oral, né? Uma tradição oral. E aí alguém vai falar, mas será que não aumentaram tal coisa? Aumentaram? Assim, provavelmente não. Por quê? Porque, irmãos, a cultura oriental ela é totalmente diferente da nossa cultura brasileira. A nossa cultura brasileira, quando um conta um conto, o outro aumenta um ponto, né? E isso parece que é meio que normal na nossa cultura, né? A gente vê, a vizinha vai contar que o cachorro fugiu e daí a outra já conta que o cachorro fugiu porque fulano deixou aberto e tudo mais, e aquela coisa, né? Um vai aumentando, aumentando. Mas na cultura oriental, né, até hoje, é uma coisa estritamente... eles têm que fazer a recitação exata do que é aquilo, né? Inclusive, por exemplo, quem vai lá passear lá no mundo árabe, né? Quem vai passear no mundo árabe vai e vê como que eles contam histórias e as crianças contam as mesmas histórias, né? E não é igual às nossas histórias. Chapeuzinho Vermelho, cada um conta de um jeito, né? O outro, igual as musiquinhas infantis, né? Que a gente vê, um estado conta de um jeito, outro estado conta de outro. Lá não, né? O oriental, e até quem tem contato aí, até com os japoneses, né? Com os chineses e tudo mais, vê que eles são estritamente honestos naquilo, né? Então, só para contextualizar isso, tá, irmã? Eu tô falando isso para que a irmã veja que as histórias elas eram passadas de boca a boca. Então eles se reuniam em volta de fogueiras e era contado, sempre o patriarca da família contava as histórias e aí as pessoas que iam formando família contavam para os filhos e isso ia passando, né? Até que chegou o momento em que Moisés, que era mais instruído, porque ele foi instruído no Egito, né? E no Egito o negócio era mesmo acadêmico, ele era acadêmico, as pessoas aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam um monte de coisas. Inclusive no Egito existia ensino universitário, né? Lógico que não tinha esse nome, né, universitário, mas existia uma graduação a mais, né, que as pessoas faziam. E aí foi Moisés que foi dar sentido escrito para as histórias. Então, os servos de Deus lá do passado, eles não sabiam muito escrever, geralmente eles sabiam apenas números, né? Sabiam apenas fazer o comércio lá, fazer certas anotações e isso, até porque não era requerido deles, né? Isso daí. Então, para eles, alguém que lê ou alguém que não lê tinha o mesmo valor, né? Não era igual a nossa sociedade hoje, que valoriza muito, né, quem tem diploma e valoriza pouco, às vezes, aquele lá que talvez numa plantação ele dá um show num agrônomo, né? E então, só para a irmã poder entender como que era feito isso daí. Mas José foi uma exceção, né? José ele saiu dali de Canaã, né? Saiu ali da terra dos seus pais, foi pro Egito e ele era um menino que ele queria aprender, né? Era um menino que tinha facilidade de aprender as coisas.
E aí, quando ele chega no Egito, ele chega novinho, com, se eu não me engano, 17 anos, né? Então ele tinha 17 anos. E aí lá ele aprendeu. E ele era autodidata, né? Então José era autodidata. Ele foi pegando uma coisa, pegando outra e começou e aprendeu, né? Até o ponto de ele saber ler, escrever, né? E aprendeu muitas das coisas, né? Então, só para responder a irmã, então, os servos de Deus do passado, de Gênesis, principalmente de Gênesis, né? Eles não sabiam, não tinham muita instrução, né? O que eles tinham era muita fé, né? Isso eles tinham bastante, né? Agora, instrução não tinha muito. E até se você for ver, irmã, até no anos 40, né? Anos 40, anos 50 aqui no Brasil, a gente vê que a alfabetização era pouca, né? A alfabetização era muito pouca. Eu falo porque, pense, a minha sogra, coitada, acho que ela estudou até terceira série, né? E ela nem é tão mais velha assim, ela é da década de 70. Então, veja que é bem escasso, né? No nosso país já é escasso. Imagine naquela época, né? Imagine naquela época. Hoje, com toda a funcionalidade que nós temos aí, imagine naquela época como era mais difícil ainda, né? Peraí. Irmão Renan, Oi. e os faraós na Bíblia acaba na história de Moisés, né? Não tem continuação depois na Bíblia, né? Então, irmão, depois de Moisés, a Bíblia vai falar bem pouco dos faraós, né? Depois ela vai focar mais ali, né, em Israel. Salvo engano, irmãos, ela vai falar dos faraós depois com o faraó Neco, né? Que daí já é lá no período dos reis, né? Que daí já é outra dinastia, já é outra época que eles vão falar. E também Jeremias, né? Jeremias vai narrar bastante sobre faraó, porque naquela época Israel estava flertando com o Egito, né? Tava querendo fazer amizadinha com o Egito e tudo mais, fazer relação comercial, uma relação de ajuda, queria ajudar o Egito a crescer economicamente, queria fazer tudo isso, e é o que Jeremias ele vai denunciar isso, né? Vai denunciar, e aí os israelitas ficam muito bravos, porque imaginem, nós estamos fazendo bem, estamos fazendo relação comercial, vamos ficar prósperos e tudo mais, né? E aí naquela época lá dos reis, daí vai falar mais ou menos sobre o faraó, né? Quando o povo de Israel se dividiu entre direita e esquerda, né? Então, infelizmente, essa coisa de direita e esquerda, ela não é nova. Ela é mais antiga do que a gente pensa, né? Então, aí ele vai falar pouco lá sobre o faraó, né? Mas o Egito, ele teve o seu ápice mesmo, né? O seu ápice, ele teve na época, até a época dos juízes, né? Mais ou menos assim. Aí depois o Egito ele vai ter uma decadência, e aí outros povos como a Síria, né, a Babilônia, aí vão sobrepujar o Egito. O Egito vai perder muitas guerras e tudo mais, e aí vai acabar que o Egito não vai ser mais uma potência. Vai ser um país rico? Vai sim, mas não vai ser uma potência. E aí outras nações, como a Babilônia, vai ficar um tempão sendo potência. A Síria também, um tempão também, né, sendo potência. Aí que a Bíblia para de falar do Egito, tá bom? Mais alguém tem uma pergunta? Tem mais um tempinho aí? Não precisa ter vergonha não, que todo mundo tá aprendendo, né? Até eu aprendo, irmão, meu Deus do céu. Teve um dia que uma irmã foi e me deu uma aula. Coisa que a gente não dá, né, irmão? Eu falo assim, é minha área, história, sociologia, é minha área, né, de atuação. Mas a gente não grava tudo, né, irmão? Chega uma época que a mente já não ajuda mais, né? As rugas já aparecem, né? Tem mais alguém? Estão todos em paz? Então vamos para a aplicação pessoal, irmãos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, daí
pode trazer na semana que vem, a gente tem o prazer de responder, tá? Vamos para a aplicação pessoal, irmãos. Como que a gente pode aplicar esse capítulo 43 de Gênesis na nossa vida, né? A gente aprendeu muita coisa aqui, a gente já foi comentando, conforme foi explicando o capítulo, a gente já foi comentando bastante coisa, né, irmãos? Já deu para a gente ter uma noção de como a Bíblia ela é prática para nós, né? Como a Bíblia ela não é só um livro de histórias, né? Um livro de história simplesmente a gente lê fatos, né? Mas aqui a gente fala de vidas humanas, né? São vidas humanas e é um manual para nós, né, irmãos? E a Bíblia ela vai trazer isso que é formidável. A gente vê como que a Bíblia ela é atual. Irmãos, eu separei umas coisinhas aqui para a gente ir observando, né? É que lá no capítulo 43, irmãos, eu não sei se os irmãos repararam, mas veja que José, quando ele vai ter essa relação com os irmãos aí, né? Esse relacionamento com os irmãos dele, veja que o perdão, né? O perdão de José, ele foi imediato, né? O perdão de José, ele foi imediato, porque ele já começou a fazer favores ali para os irmãos, já começou a tratar os irmãos de forma diferente do que ele tratava ali os outros que iam fazer comércio, né? E o perdão foi imediato, mas a convivência, irmãos, a convivência, ela demandava um certo tempo, né? E o que isso ensina a gente, irmãos? A convivência, quando alguém faz algo contra a gente, né? Quem de nós já não teve um desentendimento? Todo mundo aqui provavelmente já teve um desentendimento com a família, desentendimento entre parentes, né? Desentendimento entre vizinhos, entre irmãos da igreja e tudo mais. Irmãos, o perdão, ele deve ser imediato. Então, se alguém pede perdão para nós, ou mesmo nós, quando nós devemos pedir perdão, né? Erramos, vamos lá, pede perdão por irmão, pede perdão para irmã, pede perdão para fulano da sua família, pede perdão. O perdão ele é imediato, ele tem que ser imediato, porque nós temos que perdoar assim como Cristo nos perdoa, né? E aí a gente faz a própria oração do Pai Nosso, fala, né? Que nós devemos perdoar, né? O Senhor vai nos perdoar da mesma forma que a gente perdoa os outros, né? Então o perdão ele tem que ser liberal, né? Ele tem que ser imediato dessa forma, porque senão, irmãos, se a gente for daqueles que falam assim, não, eu não vou perdoar, não vou, fez isso comigo? Então não vou perdoar, vai morrer sem ter meu perdão. Irmãos, como que você vai ter coragem de dobrar o seu joelho e pedir perdão para o Senhor? Não tem, né, irmãos? Não tem como dimensionar isso. Então, todo perdão deve ser imediato, mas a convivência ela é gradativa, irmãos. Não dá. Grave isso. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo aqui. Grave isso. Alguém fez uma coisa lá. Vamos falar uma situação hipotética, né? Vamos supor que a irmã lá, a sua parente lá fez uma fofoca de você, te defamou, falou um monte, isso e aquilo, e a irmã ficou muito brava e deu confusão e deu discussão e tudo mais, que ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, deu discussão lá. Aí a irmã foi embora para casa e falou, Senhor do céu, eu não acredito que aconteceu isso, Senhor me ajuda a pedir perdão, a se acertar. Aí vão lá, vocês se acertam, uma pede perdão, outra pede perdão e tudo mais. Aí vamos supor que naquele mesmo dia você já quer sair e vai lá pro centro da cidade e já vai pro shopping fazer compra com a pessoa, como se nada tivesse acontecido e tudo mais. Irmãos, o que vai acontecer com esse relacionamento?
uma hipótese muito grande vai ser que vai dar confusão de novo. Vai dar confusão de novo. Por quê? Infelizmente, as pessoas elas tendem a esquecer muito rápido do que elas fazem, né? E aí incorrem no mesmo erro. Então, a convivência com a pessoa, nesse caso, quando ela existe essa ruptura de confiança, ela tem que ser gradativa, irmãos. Isso é questão de sabedoria. Ela tem que ser gradativa, por quê? Porque, irmãos, naquele momento em que você vai graduando o convívio, você vai mostrando para a pessoa os seus limites. E a pessoa vai mostrando também os limites dela. Porque toda confusão ela ocorre quando um entra no limite do outro. Você já reparou que é assim, irmãos? Toda confusão ocorre quando os limites são rompidos. E não adianta, irmãos, né? Infelizmente é dessa forma. E é tão interessante porque numa briga, por exemplo, uma briga por fofoca. Essa briga por fofoca, ela só ocorreu porque quem fofocou achou que ela tem o direito de falar da sua vida. Ou seja, houve uma quebra de limites aí. Então, irmãos, nós temos que mostrar os nossos limites também, né? Tem que mostrar. Assim como também, igual no relacionamento, assim, marido e mulher. Tem que mostrar os limites ali, né? A esposa mostrar o limite. Olha, até aqui, né? Você pode. Partiu daqui é falta de respeito comigo. Eu não gosto que me chame disso, que me fale isso pra mim. Entendeu? Todo relacionamento, irmãos, toda relação, tanto de amizade quanto de casamento e tudo mais, tem que haver limites, né? E José, é interessante que José, ele foi graduando essa convivência com os irmãos. Para quê? Para ver até que ponto ele poderia, né, conviver de forma harmoniosa com eles. Porque, irmãos, não adianta. Existem pessoas que você vai voltar uma convivência, vai perdoar, vai ter tudo aquilo de perdão e tudo mais. Você volta à convivência, mas você vai ter que diminuir frequência de se encontrar, não vai mais poder ficar indo na casa toda hora, não vai poder mais ficar lá papeando muito tempo lá pelo celular, porque senão uma hora vai dar faísca de novo. Vai dar faísca, não adianta. Então, irmãos, esse é o conselho que nós aprendemos aqui, né? Nós temos que perdoar? Sim. Somos cristãos? Temos que perdoar. Mas conviver de forma virar um chiclete na casa do outro, não, isso não pode. E até é bíblico, né, irmãos? Até tem uma parte na Bíblia que fala pra gente fazer raro, né, o nosso pé na casa do próximo, né? Então tem isso na Bíblia também. Então a Bíblia ensina a gente a se portar, né? Outra coisa também, irmãos, que nós notamos aí foi o caso de Judá, né? Lembra que a gente estava vendo ali como que Judá mudou, né? Ele se ofereceu, né, para poder ser ali o tutor do seu irmão, né? Ele mostrou a sua responsabilidade a ponto de se colocar, né? Ele chamou a responsabilidade para si, né? E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde ninguém mais quer chamar a responsabilidade para si. Ninguém mais quer. Todo mundo sempre tem um culpado, né? Acontece uma coisa, ninguém quer assumir. Já reparou isso, irmãos? Ninguém quer assumir. Acontece uma coisa, não, é fulano, não, foi ciclano que fez isso. Não, mas aconteceu isso por causa disso. Irmãos, a gente tem que assumir as responsabilidades. Irmãos, tudo bem errar. Tudo bem. Você foi dar uma ré
e você bateu no carro do próximo ali, tudo bem, irmãos. Chega ali, quebrando o gelo, assume a responsabilidade. Como que você quebra o gelo? Olha, me perdoa, eu fiz isso, eu não vi. Infelizmente eu não vi. Ah, mas não sei o que, aquela confusão que vira. Ah, não sei o que, começa a falar e tal. Você fala, mas por favor, me perdoa. Eu tô aqui, eu quero me responsabilizar por isso, tá? Eu vou dar um jeito, marca o meu número aí. Você quebra o gelo, irmãos. Quebra o gelo. E muitas das confusões, elas encerram quando alguém assume a responsabilidade, né? Agora, adianta você sair do carro, aconteceu isso, de bater no carro ali. Adianta você sair no carro e falando assim, não fui eu, por que você parou essa espelunca aí também? Não sei o que, e vira aquela briga, né? Adianta? Não adianta. Você só jogou a culpa e aí vira uma batata quente, né, irmãos? Um joga pra cá, outro joga pra lá, outro joga e ninguém quer segurar, né? Então, irmãos, fazer como Judá fez, né? E seu irmão, sua irmã tem mania de fazer isso, joga pra um e joga pra outro e joga pra outro, não seja mais assim. Faça como Judá, e Judá mudou. Judá, ele mudou a sua atitude. E aí ele chegou pro pai e falou, não, pode deixar, eu vou ser responsável pelo menino. E eu vou trazer o menino de volta, tá bom? Ele chamou a responsabilidade para si. E isso, irmãos, isso daí envolve para tudo, né? Envolve tudo. Existem casamentos que não dão certo porque um joga pro outro, né? Por exemplo, a mulher está estressada lá. Ela está estressada, que não sei o que, e ela vai e joga pro marido. Tá vendo? Eu tô brava por causa que você é assim, porque você deixou a toalha lá e não sei o que e tal. E às vezes, irmão e irmãs, às vezes simplesmente você, minha querida irmã, não está bem. Emocionalmente, talvez você não esteja bem. Talvez você esteja com um fardo grande que você não está bem emocionalmente, que você está precisando de um momento só, que você está precisando de um momento só para você. Sabe aquele momento em que só é você e você só chora, ou você só precisa de você e Deus, sabe? E às vezes é isso, né? E não adianta, e verbalize o que você quer, né? Num relacionamento, eu sempre costumo falar, né? Muitas vezes eu celebrei já casamentos, irmãos, e eu sempre falava assim, irmãos, verbaliza o que você quer. Verbaliza, fala. Olha, meu querido, meu amor, meu bem, não sei como chama o seu esposo, meu bem, não faz isso, não deixa tal coisa. Verbaliza, né? O marido da mesma forma, verbaliza também. Se o marido chegou do serviço, você chega do serviço, meu querido irmão, marido, varão da casa, você chega do serviço, você não quer ouvir falatório, eu não quero ouvir minha mulher reclamando. Verbalize. Chega e fale para ela, meu amor, minha querida, minha princesa, né? Olha, hoje eu tô querendo ficar quietinho, tá bom? Você deixa eu quietinho um pouquinho? Eu vou tomar meu banho, nossa, eu tô estourando dor de cabeça. Verbalize. As coisas se resolvem muitas vezes quando nós chamamos a responsabilidade para nós, né? Mas igual esses dias atrás alguém mandou uma mensagem para mim. Irmão, mas o irmão falando é tão fácil, mas aqui dentro de casa o irmão não sabe como que é. A irmã mandou mensagem. Eu falei, irmã, tudo bem, eu sei que na teoria é tudo muito bonito, de fato. Eu falei, irmã, não pense que a minha casa também é perfeita, também não é, né? Mas a gente tenta, irmãos. É isso que eu falo, a gente tem que tentar dar certo, fazer dar certo. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ninguém quer se responsabilizar. Todo mundo quer ser isento de culpa. Ninguém quer se responsabilizar por nada. Ninguém, quando chega para um casal que está à beira de separação, aí
você fala, não, olha, mude você, e você também, você pode mudar. Aí nenhum quer ter essa responsabilidade. Aí um fala, eu vou tentar. Ou seja, quando a pessoa fala que vai tentar, é porque a pessoa não quer mudar. Né? Eu vou tentar. Se eu conseguir, não é assim, meu irmão. Meu querido irmão, não é assim. Igual quem fuma, quem tem vício. Eu vou tentar parar de fumar, tá bom? Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, eu vou comprar lá o cigarrinho do capeta, né? E não é assim, meu irmão. Você tem que queira mudar. Faça igual Judá. Judá quis mudar. Quando ele viu, ele falou, não, eu vou mudar. Vou mudar, pai, eu vou assumir a minha responsabilidade. E se eu não voltar com o menino, pode arrancar toda a minha herança. Irmãos, isso é necessário. E às vezes para a gente salvar uma família, é importante a gente abrir mão, às vezes até das coisas materiais, irmão. Para a gente salvar uma família. Irmão, nós estamos num mundo em que as pessoas valorizam tanto coisas materiais e acham que as coisas, que as famílias, que as relações afetivas são descartáveis, irmãos. Infelizmente a gente vê isso. E o que a gente acabou de ler aqui no 43 de Gênesis é um reforço para a família. É o que? É Deus fazendo de todas as formas para essa família, que era a família de Jacó, ficar juntos. Tanto é que quando José viu a família juntinha, ele se emocionou. Então, irmãos, nós temos que ter esse alvo. Vamos ter esse alvo, irmãos. Um alvo de querer ter família unida. Mas irmão, mas você não conhece a minha cunhada, irmão. Minha cunhada gosta de falar de mim, minha cunhada é isso, aquilo. Então tá bom, irmão. Então deixa a cunhada de fora. E tenha família você ali. Você, seu marido, seus filhos. Mas meu marido, meu Deus do céu, gosta de beber e sai por aí, não sei o quê. Então tá bom, mantenha ali você e seus filhos. Mas o núcleo familiar tem que estar, irmãos. Deus, ele não fez ninguém para ficar sozinho. Né? E achar que não depende. E eu não tô falando de irmãs e irmãos que não querem casar, tá bom, irmãos? Porque se o irmão e a irmã não quer casar, é decisão da irmã e do irmão, tá, irmão? Não me venha cobrar depois. Mas eu tô falando, irmãos, que ninguém deve ser sozinho, de achar que a vida inteira tem que ficar sozinho, longe de tudo e de todos. Né? Quem tem filho deve trazer o filho para si. Traz o filho para si. Abraça ele. Irmão, mas meu filho, ele não é crente. Eu saldo ele capaz de Deus, ele nem amém fala. Mas meu filho fez tatuagem, a minha filha fez isso e fez aquilo. Irmão, independente, irmão. Isso é matéria, irmão. Isso aqui vai virar pó. Irmão, abraça. Quando você abraça o seu filho, você está abraçando a carne dele, mas você está abraçando a alma dele, meu irmão. Você está abraçando ele junto. Ele é um ser humano completo. Um ser humano que o Senhor quer trabalhar. E se o Senhor quer trabalhar através do teu abraço, meu irmão? Através daquilo que você vai demonstrar para ele. Seja como José. Se emociona com as coisas bonitas da vida, meu irmão. Se emociona com as coisas belas da vida, com a união familiar, com quem Deus te colocou do lado. José também não tinha uma família perfeita. José tinha irmãos que venderam ele, irmãos que eram perversos, irmãos mentirosos, irmãos que mentiam para cima e para baixo, mentiram para o pai, sustentaram uma mentira por muitos anos. Irmãos, ele também não tinha uma família que ele queria perfeita. Seu pai tinha enganado o irmão, enganou o seu avô. Seu pai virou um covarde, até que o anjo teve que dar um sacode na coxa dele. Olha a família que José era. A família de José também não era tudo um mar de rosas, meus irmãos.
Não era. A nossa família também, ela não vai ser perfeita. E se alguém aqui tem uma família de comercial de margarina, louvado seja Deus. Mas infelizmente a realidade nossa não é essa, irmãos. Então nós temos que abraçar aqueles que Deus colocou do nosso lado. Se Deus te colocou um filho do lado, independente se tem tatuagem, se não tem, se usa calça, se não usa, se só usa saia, se não usa, se tem o cabelo curto, se rapou o cabelo, independente, meu irmão, vamos mostrar a união de Jesus Cristo, vamos mostrar que a gente é o verdadeiro servo de Deus, que a gente tem o perfume de Cristo. E se o perfume de Cristo tiver na tua alma e na tua veste espiritual, a hora que você abraça um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa do mundo, uma pessoa desgarrada, qualquer pessoa que você abrace, aquele cheiro de cristão, o cheiro de Jesus fica na pessoa. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Meus irmãos, vamos valorizar quem Deus colocou do nosso lado. Tá cheio de gente aí por causa de, não, porque eu não posso, porque eu ensinei a minha filha só usar saia, agora ela fica usando calça. Irmão, cadê a confiança no teu Deus? Se Deus quiser mudar, Deus muda do dia para a noite. Pare, arranca a tua mão, minha irmã, arranca a tua mão, meu irmão. Bendito é o Senhor, a tua mão só serve para abraçar. A sua mão, se ela não abraçar, ela só vai afastar. Irmãos, e nós não queremos isso. O Senhor Jesus ensinou diferente, irmãos. O Senhor Jesus, ele foi aquele que abraçava um leproso. Abraçava um leproso onde ninguém queria abraçar, porque todo mundo tinha medo de pegar a doença. O Senhor Jesus foi lá e pegava no leproso. Ah, mas a religião mandava não pegar no leproso. O que Jesus fez? Não. O amor é maior do que tudo que está escrito. Bendito é o Senhor eterno. Irmãos, entenda, as coisas escritas. Ah, mas irmão, tem um ensinamento. Tem. Irmãos, os ensinamentos, eles são para nos organizar melhor. Eles são para nos organizar melhor. Mas o ensinamento, ele não pode ficar acima da vida humana. Um ensinamento, ele não pode ficar acima do amor que nós temos que ter. O amor é acima de tudo, de todas as coisas. Ele é o fundamento dessa obra. Ele é o fundamento dessa fé. Bendito é o Senhor eterno. E é isso que o Senhor veio nos ensinar. E nessa noite o Senhor fala, seja como José. Seja. Abraça a família. Abraça. Saiba cada um ali da mesa. Estenda uma mesa para a tua família. Bendito é o Senhor. Tanto pode ser material, chegando o fim de semana, convida para um almoço, convida para um jantar e fala. Chega para o seu filho e fala, santo é o nome do Senhor. E fala, filho, como eu te amo, como você é importante para mim. Minha filha, você é importante para mim. Bendito é o Senhor, ainda que ela tenha outras escolhas, ainda que ele tenha outras escolhas, ainda que ele tenha até outra sexualidade, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Fala como é importante. Fala, minha irmã, bendito é o Senhor. O Senhor traz à frente para falar assim. Fala, minha irmã, fala. Bendito Deus, fala, olha, quando você estava na barriga da mamãe, como eu desejei que você nascesse, como eu desejei ver o seu rostinho, glória ao nome do Senhor, bendito é o Senhor eterno. Então, irmãos, vamos fazer igual o Senhor Jesus, bendito é o Senhor, onde estava todo mundo condenando aquela mulher, bendito é o Senhor Jesus simplesmente escreveu na areia, bendito é o Senhor eterno, aleluia, bendito é o Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor ele traz, bendito
Bendito o Senhor, se tiver que limpar, depois ele limpa. Bendito o Senhor, mas primeiro ele puxa a ovelha. Bendito o Senhor, primeiro ele puxa a ovelha. Tirar os carrapichos, depois é com o Senhor. Bendito é o Senhor eterno. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, bendito é o Senhor eterno. Vamos continuar dessa forma, irmãos. Vamos ser melhores servos de Deus. Vamos, aleluia, deixar esse perfume do amor, perfume da compaixão, da caridade. Vamos fazer esse perfume ser conhecido no mundo. Bendito é o Senhor eterno. E muitos têm se desviado, muitos têm deixado. Bendito é o Senhor, muitos têm enfraquecido. Aleluia, porque nós muitas vezes, irmãos, não temos compaixão. Nós deixamos a dureza no lugar da misericórdia. Nós deixamos a rigidez no lugar da compaixão. Bendito é o Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Bendito é o Senhor. O Senhor quer um povo. Ah, irmão, mas vai ficar tudo de qualquer jeito? Não. Bendito é o Senhor. Se tem amor, o Senhor edifica. Bendito é o Senhor eterno. Se não tem a argamassa do amor, vai ser só um amontoado de tijolo e cai. Bendito é o Senhor eterno. Então, irmãos, hoje o Senhor manda, aleluia, esses conselhos. Vamos guardar no coração. Bendito é o Senhor, para a gente ser pessoas melhores. Bendito é o Senhor. E ser melhor no dia de amanhã, melhor do que a gente foi hoje. Bendito é o Senhor eterno. Irmãos, assim nós finalizamos esse encontro bíblico. Bendito é o Senhor. Agora nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor a sua bênção, sua proteção. Bendito Deus, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez conosco nesse encontro bíblico.